E vamos de entrevistado internacional aqui na Bradesco Esportes. Vamos conversar com Amaury, jogador da seleção italiana e durante um período e brasileiro que atua hoje no Fort Lauderdale Strikers do futebol dos Estados Unidos. Tem muita experiência no futebol internacional e está vivendo grande fase, fez um golaço de bicicleta que está concorrendo a melhor do campeonato. Está aqui para conversar conosco. Amaury, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Para começar, né? Tinha expectativa de fazer esse golaço, de começar tão bem aí na NASL? Pô, bom dia a todo mundo aí. Eu agradeço, né, por estar participando aí do programa. É isso aí, né? Depois de 16 anos de Itália, né? Joguei muitos anos no futebol europeu e decidi mudar totalmente de vida e vir para os Estados Unidos e começar essa nova fase da minha carreira. E graças a Deus tá dando tudo certo. E na estreia, né? Saiu esse gol de bicicleta aí que tá concorrendo como o gol mais bonito da rodada. Da rodada não, o gol mais bonito do ano, né? Do campeonato. Vamos ver aí o que vai dar. Agora é interessante, né, que na jogada a bola já estava escapando e você de repente decidiu tentar uma bike. Que confiança é essa logo para estrear, hein, Amaury? Pô, show de bola, né? Ainda bem, graças a Deus. É assim mesmo, é instinto. Quem é atacante sabe daquilo que eu tô falando, é o momento, é questão de segundos, você decide, se joga da maneira que eu me joguei ali e deu tudo certo. É interessante, né, esse tipo de situação. O atacante tem que estar preparado, né, Amaury? Normalmente no jogo é quem menos toca na bola, é aquele que vai dar o último toque. Do jeito que vier, tem que botar pra dentro pra ser artilheiro, né? Como você é, né, Amaury? Verdade, né? Tem que aproveitar todos os momentos, lances, tem que estar ali ligado. Mas é assim mesmo. Amaury é atacante do Fort Lauderdale Strikers, conversando aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Amaury, você chegou aí nos Estados Unidos há pouco tempo, né? Tava na Itália, jogou muito tempo na Itália, jogou pela seleção italiana. Já sentiu alguma diferença? O que você vê da grande diferença do jogo que você tinha que desempenhar na Itália para ir com o que você pegou de experiência na Europa? Dá para se sobressair nos Estados Unidos? Quem sabe ficar um bom tempo por aí? Logicamente, né? O futebol europeu vamos se dizer que é o melhor futebol que tem, futebol europeu, tipo futebol italiano, que é a Série A, né, a Premier League, a Liga, vamos supor que é a elite do futebol. Mas como eu falei, né, depois de 16 anos de Itália, hoje eu estou com 36 anos, fiz toda a minha carreira na Itália, então, logicamente, junto com a família, queríamos fazer algo diferente, entendeu? Mudar um pouco a nossa vida. E surgiu essa oportunidade aqui. E viemos para cá e graças a Deus deu tudo certo. Logicamente, o futebol europeu tem muita mais, como eu posso dizer, tem muita mais luta, é uma outra coisa. Mas posso dizer também que o futebol aqui está crescendo muito. Nesses últimos anos estão crescendo muito, tanto é que eles estão investindo muito nos jovens, porque antigamente, né, vinha muito jogador, que nem no meu caso, que está já para terminar a carreira, vem terminar a carreira aqui. Só que ultimamente eles estão procurando aqueles que querem terminar a carreira, mas que esteja com vontade de jogar. Para eles interessa que tenha vontade de jogar. Não é mais aquele vou para lá e acabou. Então tá ficando competitivo isso. Estão melhorando muito. Amaury conversando com a gente, atacante que foi da seleção da Itália, foi da Juventus e hoje está no Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos. Amaury,
para finalizar o assunto Strikers com você, né, entrarmos mais um pouco a fundo na sua história, você no Strikers está numa região que tem uma pegada bastante latina, tem muitos brasileiros, até muitos descendentes de italianos por esse lado aí. Isso acabou pesando um pouco na sua decisão e queria que você falasse também, além da situação, como é que foi a recepção dos italianos que estão por aí quando você chegou. Caramba, o cara de seleção italiana tá vindo jogar por aqui. Miami, entendeu? Eu já conhecia porque eu vinha pra cá, eu já tinha, essa eu acho que era a quarta vez que estava vindo pra cá. Inclusive, assim, resumindo um pouco, né, daquilo que aconteceu nesses últimos meses, eu tinha um contrato com o Torino até junho, acabou-se aquele contrato, então eu estava sem contrato, eu já estava com ideia de, entendeu, vim morar nos Estados Unidos e vim de férias, onde, para você ver como que é as coisas, a minha esposa encontrou-se com a esposa do diretor do Strikers, entendeu? E rolou uma ideia, isso e aquilo, e não sei, a história começou com elas, que no final ele me ligou, marcamos 3 reuniões e decidimos ficar. E a recepção aqui foi muito legal, mesmo porque, como você repetiu, né, como você falou, que aqui tem muitos brasileiros, parece que a gente está no Brasil, vou te falar a verdade, a gente sai, vai dar um rolê no shopping, parece que está no Brasil. Muitos brasileiros, entendeu? Muitos latinos, tem muitos italianos também. A recepção foi excepcional. Eu cheguei aqui, parece que eu tô no Brasil. Tem restaurante italiano, depois de 16 anos na Itália, um macarrãozinho não vai faltar nunca. Então, melhor do que isso é só continuar a fazer esses gols de bicicleta aí. É verdade. Ainda. É verdade. Aí vai fazer ainda mais sucesso por aí. Agora, Amaury, você teve passagem pelo Napoli, teve passagem pela Juventus, talvez a sua mais marcante passagem. Como é que foi esse período que você viveu aí na Itália? Você passou por muitos clubes grandes. Quando você para pensar tudo que você viveu na carreira, o que passa na tua cabeça? Você só jogou em grande na Itália. Orgulho, porque vocês sabem, eu vim de uma cidade muito pequena, eu vim de Carapicuíba, uma cidade em São Paulo que é pequena, entendeu? E voltando atrás, tudo aquilo que eu já passei ali em Carapicuíba, correndo atrás de como hoje, né, a molecada de hoje que corre atrás, o sonho de ser jogador, e sofrimento, entendeu? Isso daí, quando eu olho para trás, eu vejo só orgulho, porque eu tive, na minha carreira, graças a Deus, eu joguei em time grande, joguei com muitos jogadores de nome, entendeu? Tive a honra e o orgulho de jogar com um craque como o Edmundo, no começo da minha carreira, quando a gente estava no Napoli. Então, são essas coisas que ainda eu carrego dentro e tenho a vontade de jogar. Hoje eu tenho 36 anos, mas quando eu entro ali dentro é como se eu tivesse 15, entendeu? É como se eu estivesse ainda começando. Então é orgulho. Quando eu olho para trás e vejo que eu botei a camisa do Napoli, clube de tradição, Juventus, entendeu? Fiorentina, Parma, todos esses clubes, Palermo, que foi um clube aquele clube, vamos dizer, que fez surgir o meu nome, entendeu? Então, só orgulho. Orgulho, e a hora que eu não tiver mais esse fogo dentro, né, de jogar ainda, aí eu vou parar. Assim que eu tiver dentro ainda, vamos com tudo. Amaury conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, jogador do Fort Lauderdale Strikers, jogou na seleção italiana em grandes clubes por lá. Amaury, falando dos clubes que você citou aí, você citou Juventus e Napoli, além do próprio Palermo. Qual foi o mais gostoso de se jogar dessas equipes? Né? Qual delas que você tinha mais prazer ainda de jogar? E qual foi a mais difícil, principalmente para um cara que quer se estabelecer na Europa, tem aquele período de adaptação? Qual foi mais complicado dessas equipes que você citou?
Olha, logicamente, a minha carreira eu joguei, como vocês sabem, vesti muita camisa na Itália, e eu vou te falar uma coisa, em todas elas eu sempre me entreguei ao máximo, entendeu? E logicamente quando você chega numa Juventus, a pressão é maior. Logicamente quando você chega numa Juventus, a pressão é maior, entendeu? Os objetivos são maiores, entendeu? A concorrência é maior, entendeu? E na Itália, sabe-se, né? E na Itália, quando o estrangeiro, quando chega na Itália, tem que fazer a diferença, entendeu? Se não fizer a diferença, infelizmente, a bomba cai sempre na tua mão. Mas, como eu falei, depois de muitos anos, na Juventus acho que eu coroei o meu percurso, que foi aquele, como eu estava dizendo, que é o sonho de ser jogador, entendeu? Então, chegando na Juventus, jogando com jogadores do nível de Del Piero, Trezeguet, entendeu? Campeões do mundo, Buffon, que está jogando até hoje, entendeu? Quando chega ali, o problema não como eu posso dizer, é chegar. Para chegar ali, você tem que ter qualidade, mas uma vez que chegou ali, é ficar ali. E normalmente não é fácil. Não é fácil. Na Juventus, eu 2 anos maravilhosos, entendeu? E depois eu tive o terceiro ano, que foi um pouco complicado, e depois o 4º ano eu fui embora. Mas vestir a camisa da Juventus, um time imenso como esse, eu acho que foi como posso dizer, foi a coisa, foi a cereja na torta, da maneira que eles falam, foi a coisa melhor que aconteceu na minha carreira. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM conversando com Amaury, jogador do Lauderdale, ex-seleção italiana e Juventus também. Voltando a falar da Juventus, né? A Juventus passou por um período ruim, que foi o período onde teve que jogar a segunda divisão, teve aquele período todo que teve investigação por lá, foi complicado. E você participou da reconstrução da equipe, que foi a recuperação do prestígio. Como é que foi isso? Como é que vocês trabalhavam internamente essa situação? Uma equipe que, por exemplo, parafraseando até com o futebol brasileiro, que disputou a segunda divisão, como aqui disputaram Vasco e outras equipes, Botafogo também, teve que voltar e recuperar prestígio. Como é que você via esse período? Como é que trabalhavam o psicológico para que a Juventus voltasse a ser essa potência que hoje é novamente? Logicamente, a Juventus tem aqui eles falam que tem um DNA que é uma coisa impressionante. Eles são vencedores, entendeu? Tanto é que quando a Juventus foi para a segunda divisão, vamos supor, os tops ficaram, entendeu? Logicamente, tirando o Cannavaro, entendeu? Que naquele momento era a bola de ouro e teve a possibilidade de ir ao Real Madrid, entendeu? E foi o Ibrahimovic que saiu na época, que foi para Inter. O resto ficaram, tipo, o Trezeguet ficou, Del Piero ficou, Nedved ficou, Camoranesi ficou, Buffon ficou. Então, ficou-se 5, 6 jogadores que eram top, campeões do mundo, entendeu? E partiu dali. E depois construíram, não foi fácil, mesmo porque depois que aconteceu isso daí, para a Juventus voltar a ser aquilo que era, passando-se 5 anos, mais ou menos. E hoje eles vocês estão vendo aí que eles já ganharam 5 campeonatos em seguida, perdeu uma final de Champions League com o Barcelona, e tá na briga aí, entendeu? Não é fácil, mas eles mentalmente, é um grupo muito forte. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Amaury, sei que vida de jogador é bastante corrida. Queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para a gente finalizar. Falando dessa equipe da Juventus, muito se fala que esse é o ano de Juventus conquistar algo maior na Europa, de disputar algo mais na Europa. O que você acha dessa situação, já que na Itália, como você falou, já conseguiu a reconstrução, mas na Europa está faltando, bateu na trave, né, em algumas oportunidades. Na Itália já tem soberania, mas creio que o desejo para coroar, né, a cereja do bolo, como você falou, seja a Europa. Esse ano você vê esse elenco com capacidade para isso?
Eles têm um elenco muito forte. Eles têm um time muito forte, entendeu? Esse ano tá mais competitivo, entendeu? A equipe tem jogadores do calibre do Higuaín, que é um atacante, para mim, é um atacante formidável. Nesse momento é um dos melhores atacantes que tem. E é que nem você falou, né? Só tá faltando isso. E eu acho que eles estão, mas não de agora, mas eu acho que até do ano passado para cá, é aquilo que eles estão, o objetivo deles é esse, é de sentar ali no trono da Europa, porque da Itália, como você falou, na Itália eles mandam, agora eles estão querendo chegar lá. Esse ano eles têm um time para fazer isso, né? Mas você sabe, futebol é fogo, futebol não tem surpresa, vamos ver aí o que dá. Ô, Amaury, você falou que futebol é fogo, né? Que dá surpresa. Queria te perguntar isso, né? Você viveu tanta coisa. Queria que você botasse um jogo que você achou que dava para ganhar, um jogo que poderia ganhar em alguma das equipes que você passou, que você ficou na cabeça vários dias, poxa, dava para ganhar esse jogo. E um jogo que você ganhou que tava tudo pro rival e de repente sobrou para você e você conseguiu decidir. Eu tenho muita história. tem muita história, tem muita coisa, logicamente, uma coisa que eu não vou esquecer nunca foi o meu primeiro gol na Série A. Esse daí eu não vou esquecer, esse daí é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, que foi um jogo que estava difícil, jogar no Napoli, inclusive estava também o Edmundo. Então, para mim vai ser uma coisa que ninguém vai tirar da minha cabeça, aquele primeiro gol. E lógico, na carreira teve outras ocasiões, a estreia na Champions League contra o Real Madrid, eu fiz gol. A gente saímos da Champions League contra o Chelsea, que dava para ter ganhado, entendeu? Aí entra aquilo que você falou, pô, o jogo dava para ter levado, dava para ter passado e a gente no final perdeu, entendeu? Mas são muitas histórias. Tem o gol que logicamente o gol que eu falo, que eu sempre falei que tipo, que cresceu o meu nome, que todo mundo falou, poxa, tem o Amaury agora, que é um jogador que está vindo fora, que meu nome cresceu, logicamente foi aquele Fiorentina-Palermo de 2006, onde já estava nos 90, estava 2-2 o jogo. Fiorentina, um puta de um time na época, entendeu? E a gente jogando na casa deles, eles empataram o jogo no final 2-2, e na última bola o cara me lançou, eu fui, driblei 2 jogadores e fiz o gol da vitória, era aos 91. E aquele gol ali foi o gol que exaltou o meu nome na Itália, né? Amaury, jogador da equipe. Pô, podia até contar mais gols, que você tem gol pra caramba, né, Amaury? Gol é o que não falta na tua carreira. Graças a Deus. Agora, Amaury, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo. Até o microfone ficar aberto para outras oportunidades, mais gols. A gente torce que você faça mais gols por aí. Queria que você, para finalizar, falasse um pouquinho sobre como foi jogar jogar pela seleção da Itália, né? Muitos brasileiros optam por isso, mas não é qualquer brasileiro, tem que fazer sucesso para ter essa oportunidade. E para fechar, você falou do jogo com o Real Madrid. Hoje tem Real Madrid em campo. Essa equipe é muito difícil de ser batida na Europa, já são 11 títulos, rapaz. Inclusive eu sou como posso dizer, sou um meio torcedor do Real Madrid, não é que eu sou entendeu? Eu gosto muito do Real Madrid, acho um time fera, tive a oportunidade de jogar com eles umas 2, 3 vezes, ganhei todas as 3, então show de bola. Vamos torcer aí, eu torço pra eles, sempre. Quando eles estiver jogando é sempre Real Madrid.
E você já chegou a pensar um dia, de repente, podia pintar, né? Já que você torce pro Real, por que não pintar uma oportunidade pra você jogar lá? Acabou faltando isso, né? Acabou, né? Acabou faltando, cara. né? Ó, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Teve uma vez, em 2010, pô, saiu na primeira página de jornal na Itália, pô, Real Madrid, que é o Amauri. Rapaz, aí foi foda. Aí, segurei. Quase que você Aí já foi investiu, foda. né? Quase tomou a frente pra Aí eu falei, começar a rapaz, negociação. Vamos atrás, liguei pra todo mundo. Falei, rapaz, vamos atrás, isso daí deve ser verdade. Entendeu? Mas, enfim, quando você tá tipo, na elite, assim, time grande, aí sai sempre esses jornais, assim, pô, Real Madrid, Chelsea, essas coisas. E era uma fase fantástica pra mim, naquele momento. Então, orgulhoso disso também. Enfim, vamos falar da seleção. Só assim, todo mundo vai entender, porque tem alguns que já sabem, alguns menos. A seleção, eu vou resumir rapidinho em 2 minutos, senão a gente vai ficar a manhã inteira só contando história. Mas histórias são boas, histórias são boas. Histórias que são boas. Enfim, a seleção, eu sou brasileiro, entendeu? Amo meu país, amo a seleção brasileira, entendeu? Só que eu sou um profissional. E quando começou essa onda da seleção, começou mais ou menos em 2006, quando eu estava em Palermo, que eu comecei a arrebentar aqui, é que se falava de seleção, pô, Mauro em seleção, que não sei o quê. E até então, logicamente, não tinha esse interesse pela seleção, não tinha interesse da seleção brasileira em me convocar. E a Itália começou com essa onda, mas por que você não pega o passaporte e vem jogar? Isso começou um jornalista, numa entrevista, botou assim, por que você não vem jogar? Aí eu respondi, poxa, logicamente, seleção italiana é uma seleção importante, por que não? E dali começou. E eu continuei fazendo meus gols, jogando, atuando bem. E eles... Aí o que fiz? Aí como eu tinha muito tempo de Itália também, minha esposa, os avós da minha esposa são italianos. Aí a ideia começou a ser interessada mesmo pela parte deles, entendeu? Então vamos atrás. E nisso eu fui para Juventus, e aí você tá na Juventus, o mundo inteiro tá te vendo. Inclusive no Brasil eu recebi muitas telefonadas, jornalista, cada gol que eu fazia aparecia aí no Brasil, que não sei o quê. E dia de convocação me ligavam, dizendo, hoje vai sair a convocação, você vai ver, você vai estar... Começou. E os jornais. Cara, eu vou te falar. E eu esperando a seleção. Logicamente, eu esperando a seleção brasileira. Eu esperei a seleção brasileira até novembro de 2008. Novembro de 2008, que foi a convocação que foi contra o Portugal. Que ia jogar-se o último amistoso do ano contra o Portugal. E tinha uma fonte aí no Brasil que falou, você vai estar nessa lista aí agora com Portugal, isso e aquilo. Eu falei, vou realizar meu sonho. Saiu a convocação, eu não estava. E dali eu tomei uma decisão. Eu falei, se a seleção italiana me der a oportunidade, eu vou aceitar. E, enfim, passou essa convocação. O treinador da seleção italiana, o Lippi, na época, me telefonou e falou eu preciso falar com você de pessoa, tem como? Eu falei com ele de pessoa, depois de alguns dias, e ali eu dei minha palavra a ele. Eu falei, se eu pegar o passaporte italiano, eu estou totalmente à disposição da seleção italiana. Se me convocar, eu vou aceitar. E foi assim. E por incrível que pareça, porque como para mim as coisas nunca foi fácil, por incrível que pareça, em janeiro teve Brasil e Itália. E o Brasil me convocou. Entendeu? E o Brasil me convocou. Só que infelizmente eu já tinha dado a minha palavra, entendeu? Eu ia para jogar pela seleção italiana. A Juventus na época falou que pegou toda a responsabilidade, dizendo que não ia me liberar, e inclusive não me liberou para aquele jogo, e que foi na Inglaterra, inclusive, aquele jogo. E dali depois eu peguei o passaporte
fui convocado e joguei pela seleção italiana. O resumo desse Amaury vai pro Brasil, vai pra Itália, foi isso daí. Inclusive fez muitos gols na seleção italiana. Amaury, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo, né, na Bradesco Esportes FM. E como eu falei anteriormente, aqui tem espaço pra gente bater mais papos em outras oportunidades. E quando a Itália enfrentar o Brasil, com certeza estarei ligando pra você, hein, Amaury? Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade aí da conversa, né, dessa manhã. Um abraço a todos aí, que todos estejam um ótimo dia, entendeu? E quando quiser, você tem o meu número, é só ligar.